nossa falta. O Pode Ser Mais tá de estúdio novo, como vocês podem ver por aqui. Dá uma olhada aqui atrás, cortina nova, chique demais. Exatamente, estamos com uma outra estrutura. E a gente já quer deixar um recado pra vocês se inscreverem no canal, tá bom? Antes Deixa de seu começar, like, o seu comentário, a gente já quer saber. Você já sabe aí pelo título do vídeo quem tá aqui, mas a gente não vai mostrar ainda porque a gente vai introduzir. Exatamente, vamos começar com esse bate-papo super incrível com essa convidada, que ela é pedagoga e educadora, fez pós-graduação em neurociência. Palestrante no TEDx. Já lançou 2 livros sobre educação. E ela tem um livro que chama Raiva Não Educa, Calma Educa. Pais Feridos e Filhos Sobreviventes. O primeiro livro que eu citei vendeu 100 mil exemplares. Inclusive, eu entrei na Amazon, tá em primeiro lugar. Tá um sucesso. Tá um sucesso. E eu tô muito animada pra entender um pouco mais sobre a educação positiva. Quando começou, como funciona. Quero saber tudo. Então vamos chamar Com ela. ela. Chega mais, Maia. Ai, Gemma. Não, eu olhei aqui e eu falei, será que é isso mesmo que eu tô vendo? Maia Eigenmann. Eigenmann. Agora foi, né? Não, Agora eu foi. acho que a gente errou. Eu acho que a gente errou de novo. Eigenmann. Ai, mas eu tinha avisado, avisei as meninas que elas podiam falar do que elas quisessem, que tava valendo. Tá tudo certo. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, por ter me chamado, por estrear esse estúdio novo. Você gostou? Você Ai, gostou? maravilhoso. Ai, que Amei. bom. A gente esqueceu de falar uma parte importante. De se inscrever no canal? Não só isso, se inscrever no canal. Não só isso, mas também ela é mãe da Nina e do Luca. Exatamente. Inclusive, a sua história, você se aprofundar mais sobre a educação positiva, foi após ter seus filhos? Foi isso? Exatamente, E foi. como começou? Você foi grossa ali, você falou, peraí. Ou não? Fui grossa com eles, Aham. muito, sim, muito. Eu fui mãe aos 28, o Luca nasceu, eu tinha 28 anos. E eu sou pedagoga por formação. E aí, eu achei que eu ia tirar tudo de letra, porque eu tinha estudado pedagogia. E eu tinha escola, então, assim, eu convivia com crianças todos os dias, o tempo todo. Uhum. Mas foi um grande desafio. E o Luca nasceu... E eu não me informei sobre nada, não li sobre nada. E foi muito difícil, porque eu não tinha muito entendimento sobre desenvolvimento infantil, embora tivesse estudado sobre a infância em partes. Não tinha autoconhecimento também. Então, foi um começo de vida que hoje eu tenho consciência que não foi muito respeitoso com meu filho, né? E depois a Nina nasceu 2 anos e 3 meses depois. Nessa época, a gente estava morando na Suíça. E aí que foi, assim... Para mim, o momento mais desafiador. Porque, assim, com um filho só, eu acho que eu tinha a sensação de ainda ter um pouco as coisas sob controle. Não era. Era só uma ilusão minha. Mas aí, com a chegada da Nina, com 2 crianças pequenas, aí desmoronou para mim, que eu não dava conta mesmo. E o mais difícil para mim era que eu tinha consciência que eu estava fazendo errado. Eu não queria gritar com os meus filhos, eu não queria destratar os meus filhos, eu não queria machucar os meus filhos. Mas eu fazia tudo isso, aí eu entrava num ciclo de culpa, de arrependimento. Que horror, que mãe horrorosa que eu sou. Eu já me machuquei a mim mesma por estar machucando os meus filhos, de tanta raiva que eu sentia de mim mesma. Então, era um ciclo interminável, assim, de que eu queria fazer diferente, diferente daquilo que eu tinha vivido, inclusive, mas eu não conseguia fazer diferente com os meus filhos. E me sentia muito um fracasso como mãe. De não estar conseguindo fazer diferente. Como assim? O meu amor não é suficiente para mudar? Uhum. E aí, um dia, eu descubro a educação positiva num perfil, num conteúdo que aparece para mim. E aquilo fez muito sentido. E aí, eu comecei a estudar para mim. E até um pouco de um lugar de desespero. Tipo, eu preciso estudar isso. Não dá para continuar desse jeito. E aí, eu fui mergulhando de um lugar de muita necessidade. E... aos poucos, eu comecei a ver mudanças na relação. Porque eu ia mudando. Conforme eu ia mudando, a relação ia mudando também. E aí, depois de 1 ano que eu fiquei estudando só para mim, fazendo tudo quanto era curso gratuito na internet, vídeo que tinha, podcast, livro, tudo quanto é coisa eu estava consumindo para eu tentar melhorar essa relação. E depois de 1 ano que eu fazia isso só para mim, eu pensei... Se é tão bom para mim, vai que é bom para outras pessoas também. Isso foi em 2019, eu comecei em junho de 2019.
E aí foi fundo. E aí as pessoas foram se conectando também com esse conhecimento e também com as experiências que eu ia compartilhando. E aqui estou hoje, então não pode ser mais. Essa é a história. Esse momento que você estava se estressando um pouco mais com seus filhos, sentindo culpa, e você começou a estudar sobre educação positiva, quantos anos eles tinham no momento que você mudou? Então, eu conheci educação positiva quando acho que o Luca tinha uns 3 anos e a Nina tinha 1 ano. Mais ou menos no aniversário da Nina que eu comecei a entrar em contato. Mas ainda eu entrei em contato, mas a mudança foi acontecendo aos poucos. Até hoje ainda estou no processo de mudança. Então, assim, tive o insight nesse momento do Luca com 3 e Nina com 1 ano. Mas, assim, para realmente vivenciar as mudanças, aí ainda levou tempo. E a sua educação foi como? Foi respeitosa? Então, positiva? A minha educação foi... Meus pais tiveram infâncias muito difíceis, emocionalmente falando, e não só, né? São pessoas que foram muito machucadas também, passaram por coisas muito, muito difíceis e não tiveram a oportunidade de se conscientizar disso depois de crescidos. Então, eles passaram muito para frente daquilo que eles viveram. Mas, assim, eu tenho consciência que é de um lugar, assim, de muito trauma. E eu tenho o privilégio de poder passar para frente menos dor. Não tenho a ilusão de que eu não passo nenhuma, né? Isso daí não tem como. Não tem como, é impossível. E a gente vai passar alguns traumas. Mas a ideia da educação positiva é redução de danos. É o que eu sempre falo. É sobre reduzir os danos daquilo que a gente viveu e passar menos para frente. Então, assim... foi um processo bem difícil de desconstrução para mim enfim, eu acho que essa é a realidade de muitas pessoas, assim, de avós, os nossos pais, né? Que tiveram também as suas dificuldades, sua criação muito rígida e violenta. E agora nós, essa geração de pais, agora está tentando fazer diferente. Então, acho que a gente está com um desafio duplo, talvez um pouco diferente das gerações aqui para frente, talvez, não sei, porque a gente lida com 2 frentes, né? A nossa criança interior, assim, as nossas dores e tentar evitar o máximo de dor para os nossos filhos, né? Então, assim, é um trabalhão que a gente está fazendo, assim, nesse sentido. E a educação positiva é diferente da respeitosa? Não, ou são assim, duas coisas? Como que a gente pode descrever o termo para quem nunca ouviu falar ou já ouviu, mas não sabe tanto? Educação respeitosa é um termo guarda-chuva, assim. É um termo geralzão que engloba várias vertentes. A educação positiva, especificamente, é uma vertente que tem 4 pilares. Foi criado pelas minhas sócias, a Lívia Praeiro e a doutora pediatra Juliana Franco. E tem 4 pilares que são a teoria do apego. Vocês querem que eu explique essa parte? Sim. Tá. Então, a teoria do apego foi desenvolvida pelo psiquiatra inglês John Bowlby em 1952. Ele fazia uma pesquisa observacional de perceber como que as crianças reagiam quando eram afastadas da figura materna e reencontravam com essa figura materna depois de um tempo. Eu acho que eu ouvi você falando em algum lugar. Os gancinhos? Era dos gancinhos ou não? Não tem nada a ver? Não, tem a ver em outra parte. Tá. Mas é isso, assim... Não é tão diferente porque, assim, existe justamente essa conexão que acontece, certo? Com os mamíferos e também com aves, assim. Que aí, da teoria do apego, o que acontece? A criança nasce querendo pertencer e precisando de conexão. E aí, o John Bowlby pesquisou os tipos de conexão que existem e ele começou a ver uma previsibilidade do tipo de reação que a criança poderia vir a ter com esse reencontro da mãe. E essa reação da criança dizia a respeito da qualidade de conexão que existia entre a mãe e o seu filho. Então, nós temos algumas reações, eu não vou entrar tão a fundo assim, mas o apego seguro, o apego inseguro. Então, a criança, por exemplo, ela pode chorar quando reencontra a mãe, mas depois ela se relaxa novamente, ela se acalma de novo. Ou então, ela pode evitar a mãe. Então, a mãe chega e a criança desvia o olhar e não se conecta com a mãe. Ou então, ela encontra a mãe, chora e não para de chorar. Então, tem uma previsibilidade. E aí, o John Bowlby foi e conseguiu encontrar uma previsibilidade em termos de qual a reação que a criança vai vir a ter e o que isso tem a ver com a qualidade da relação. Então, esse é um dos pilares. E a ideia é que a gente consiga oferecer para os nossos filhos o apego mais seguro possível. O que seria esse apego?
Então, o apego seguro é, basicamente, a qualidade da relação que eu tenho com os meus filhos. Então, isso vai passar por previsibilidade, por exemplo. E a previsibilidade não é em termos cronológicos, assim, hoje a gente vai fazer isso, isso, aquilo, outro. É assim, a criança ter a certeza de que, se ela está chorando, vai ter quem vai cuidar dela. Se eu estou triste, mamãe vai me dar colo. Se eu estou bravo, papai vai me acolher. Então, é essa previsibilidade. Eu sei que eu tenho com quem contar. E aí, a criança pode crescer com, sem ou com uma imprevisibilidade incerta. Então, às vezes eu posso contar, às vezes eu não posso contar. Seria então, uma base familiar? É um tipo de conexão, de relação mesmo, assim, né? Então, se eu posso contar ou não com esse adulto. Dentro do apego seguro, temos também a proteção. Então, a criança saber que ela tem essa proteção, não só física, mas emocional também. Tem o play. São 4 P's, né? O play, que é o brincar. Mas não é só o brincar no sentido mecânico. É realmente, às vezes, para... Vocês não têm filhas, não têm crianças ainda, né? Não, ainda não. Então, assim, vocês talvez vão sentir isso em algum momento, quando vocês tiverem as crianças, se vocês quiserem ter, obviamente. Mas, assim, às vezes, para nós pais, é difícil sentar e ficar brincando com os nossos filhos. A gente fica assim, nossa, tem a louça? Não, tem trabalho? Muitas não tem preocupações. A gente não consegue ficar 5 minutos sentado no chão para brincar, sabe? E a gente tem dificuldade em se entregar na brincadeira, deixar a criança conduzir. Não pode fazer assim, não pode fazer assado. A gente fica sempre podando a criança, né? E aí, a gente pode se entregar nesse brincar e aí alimentarmos os nossos filhos emocionalmente. É tão importante ter esses momentos, né? De se entregar à condução da criança mesmo. Então, nós temos previsibilidade, proteção, play e... Não estou lembrando agora. É mais um P. É mais um P. Mas, assim, os 4... Tem 4 P's para o apego seguro e, enfim, a gente tenta construir... A gente usa isso como um guia para a gente alimentar emocionalmente bem os nossos filhos. Um outro pilar da educação positiva é a inteligência emocional. Então, o adulto cuidar da sua inteligência emocional, dos seus traumas, cuidar dos seus sentimentos, da sua gestão emocional. E isso não quer dizer que a gente não sente raiva, que a gente não tem vontade de brigar, que a gente não tem vontade de gritar. A gente vai sentir isso tudo, mas a gente vai achar cada vez mais recursos para a gente não descontar os nossos sentimentos nas crianças. E como pôr isso em prática para os pais que estão escutando a gente? Então, é um processo que vai durar a vida toda, amores. Isso daí seria o controle emocional. Eu enxergo como se fosse um termômetro e você saber dosar, tipo, sua raiva. Às vezes ela tá subindo, mas você tem que ter consciência que ela tá lá em cima para poder se acalmar. Então, seria... A sua pergunta, tipo, como coloca em prática, seria como ter controle emocional, certo? Também. Eu acho que é por aí, porque, assim... A gente aprende que não é tanto sobre a questão de controlar, mas assim, como é que eu coloco para fora essa raiva que eu tô sentindo? Porque a raiva é um sentimento de movimento. Então, não é necessariamente assim, vou sentar e vou respirar. Talvez eu vou tensionar o meu corpo todo e eu vou soltar. Talvez eu vou ter que pular em cima do meu colchão. Talvez eu vou ter que... Tipo, extrapolar ela de alguma maneira. Jogar pra fora. Porque, mais uma vez, o nosso batimento cardíaco vai estar aumentado, a nossa respiração também. Então, tudo isso indica que o nosso corpo está se preparando para alguma coisa, para um movimento, né? Então, a gente precisa colocar isso para fora. Então, assim, é de ter esse cuidado. Só que, assim, claro que às vezes a gente vai conseguir, às vezes a gente não vai conseguir. Eu não quero que as pessoas que estão ouvindo fiquem com a impressão de que precisa sempre dar conta. Mais uma vez, é redução de danos. Então, é mais sobre ter consciência e no dia a dia começar a perceber. Peraí, se existe um momento do dia que eu sempre me irrito, o que eu posso fazer a respeito desse momento? Se eu tenho outra pessoa em casa comigo, para quem é casado, ou enfim, tem alguém em casa... eu posso pedir para essa pessoa entrar no meu lugar agora, para eu me regular? Então, é olhar para a realidade que cada um tem e pensar o que eu posso fazer nesse contexto para reduzir danos do dia a dia, da correria, do estresse, né? O terceiro pilar é a ciência do desenvolvimento. Então, entender como a criança se desenvolve, o que eu posso esperar dela. Então, quando a gente estuda a ciência do desenvolvimento, eu entendo que se... o cérebro dela está em amadurecimento. Eu não posso esperar que uma criança de 2 a 3 anos consiga ficar sentada, parada, quieta, sem fazer barulho, sem falar. Não tem como. E se eu exigir isso dela, eu estou sendo violenta. Então, a ciência do desenvolvimento nos ajuda nesse sentido. O que eu posso esperar, né, de uma criança? O que eu posso... que faz sentido em cada contexto, com cada idade.
E, por último, nós temos o desenho original do ser humano, que é uma coisa que geralmente nunca ninguém ouviu falar, mas eu vou explicar como um exemplo. Eu fiz uma cara de que é isso? Desenho? Como que é o nome? Desenho original do ser humano. Mas o exemplo que vou dar para vocês vai ficar assim, claríssimo. Então, veja só, o bebê quando nasce não tem pudor algum de chorar. Não tem vergonha de chorar. O bebê chora. E aí nós nos tornamos adultos que ficam assim, reprimindo as emoções, fica com aquela bola na garganta. É a história do para de chorar? Exatamente. Mas assim, o desenho original é nós nascemos livres para expressar. Esse é o nosso desenho, a planta da nossa espécie. A gente não tem restrição, a gente não tem vergonha de chorar, mas a gente desenvolve isso. E aí a ideia que através da educação positiva, a gente olhe para a criança e tente manter esse desenho original o mais vivo possível nela, para que ela não cresça com repressão emocional ou com menos do que a gente, né? Para que ela continue sendo o mais autêntica possível, né? Que é uma coisa que muitos de nós já perdemos. E a gente está tentando voltar para casa, digamos assim, voltar para a nossa autenticidade, para a nossa essência. Então, são esses 4 pilares. E as mudanças que você notou na Nina e no Luca depois que você sentiu que você... Iniciou uma mudança ali também. Tem um autor chamado Jesper Juhl, e ele fala assim que a criança está sempre colaborando com o adulto. Inclusive quando o comportamento é desafiador. Então, mesmo que eles estivessem dando trabalho, entre aspas, eles estavam colaborando comigo em me dizer que alguma coisa não estava boa na relação. Então, quando a gente fala sobre mudanças, eu gosto sempre de falar assim, o que mudou no adulto? Porque a criança, ela está disponível a pertencer, ela está disponível a colaborar, ela está disponível a estar num fluxo saudável do dia a dia. Mas a gente que fica podando tanto, cortando tanto, a gente se desconecta tanto das crianças que elas vão ter comportamentos para chamar atenção. E a gente, muitas vezes, olha para isso de uma ótica muito negativa. Ai, tá chamando atenção. Tá mesmo. Vamos olhar? Vamos olhar, então? Eles têm o grito deles, podemos dizer assim. Sim, mas... Para externalizar. E não é diferente com adultos. Porque nós adultos também chamamos a atenção. Só que a gente tem um cérebro maduro e, geralmente, a gente consegue fazer de maneira muito clara. Então, sei lá, vocês duas, por exemplo, vocês falam uma para outra, irmã, vamos conversar sobre tal coisa. Talvez aconteceu mais cedo, eu não achei muito legal. Mas verbalizar. Vocês conseguem verbalizar. Ou talvez até não. Talvez fique emburrada uma coisa, fica o dia inteiro sem falar, não manda mensagem, não troca mensagem. E aí a gente percebe que o outro não tá normal. Sim, exatamente. Não tá querendo. Isso é uma birra. E não é um defeito. É simplesmente que a gente, talvez, nesse momento, talvez um gatilho foi ativado na gente, a gente não deu conta de usar o nosso cérebro maduro para lidar com a situação. A criança faz a mesma coisa, gente. Só que ela não tem tantos recursos quanto nós temos para comunicar. Então, assim, as mudanças que aconteceram foi que eu comecei a enxergar mais meus filhos, que eu comecei a ver o quanto eu podava eles, o quanto eu era autoritário, tanto quanto eu era mandona, sargenta com eles. Não podia nada, não encosta nada, não sobe em nada, não faz nada. Então, era assim? Era muito assim. Só que eu não enxergava. E o mais incrível na educação positiva é que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai percebendo as violências grandes que a gente pratica, mas também as microviolências. Que seriam? Pronto, então, o que é uma microviolência? Às vezes, e assim, gente, como eu já conheço meu público, eu já sei que às vezes vai ficar, porque gera muita culpa. Calma, amores, lembra que é redução de danos. Eu vou estar trazendo exemplos aqui, não é para já pegar e falar assim, eu faço tudo errado. Calma. Deixa sentar, e uma mudancinha de cada vez, um dia de cada vez. Microviolência. Deixa eu contar uma história para vocês. Teve uma vez que meu filho chegou para mim e falou assim, mamãe, eu tô com fome, mas eu não quero te atrapalhar. Por favor, não quero te atrapalhar. Se não puder fazer comida para mim, não tem problema. Agora, veja só. Uma criança, na época ele tinha 6 anos, que precisa falar para um adulto não se incomodar em fazer comida para ele. Olha a inversão de papéis. E por que isso aconteceu? Porque quando meu filho vinha para pedir um lanchinho para mim fora de hora, e aí eu que estou falando que é fora de hora, mas o corpinho dele estava pedindo, eu fazia assim... Ele via que você não estava fazendo feliz. Era um incômodo. Exatamente. Então, essa é uma microviolência, porque a criança não tem condições de lidar com essa minha frustração. É muito pesado para ela. Então, assim... então quer dizer que tem que fazer comida toda hora? Não é sobre isso. Isso daí já é outro assunto. Estou falando assim, eu tenho que ter cuidado, sim, com a maneira como eu lido com as coisas que meu filho fala. E se naquele momento eu, por exemplo, não puder fazer alguma coisa, eu falo assim, amor...
eu vou resolver já, eu preciso terminar o negócio e a gente já vai. Ou então você pode pegar uma bananinha enquanto isso. Enfim, mas a questão é, meu filho de 6 anos estava preocupado comigo, de 34 na época, porque estava me incomodando. Imagina, uma criança preocupada que está atrapalhando um adulto. Não só um adulto qualquer, a própria mãe. Então, isso é uma microviolência, assim. E aí, a gente vai percebendo as sutilezas das nossas falas, a maneira como a gente coloca as nossas necessidades acima da necessidade da criança. E isso é um grande problema, porque a criança não vai conseguir lidar e saciar as próprias necessidades. Nós, adultos, que vamos ter que ajudar nesse processo. E quando eu falo assim, ai, que saco, ai, você dá trabalho, ai, pipipipopopó, o que a criança vai fazer com essa informação? Ela vai conseguir resolver sozinha? Ela pode pedir ajuda para outra pessoa? Talvez até tenha outra pessoa. Dificilmente. E se não tiver outra pessoa? E ela vai... Para onde que ela consegue ir? Então, assim, a gente coloca ela numa situação onde não tem fuga, não tem escape, com o peso da nossa decepção. Isso é muito pesado para uma criança. Entendi. Sobre a educação montessoriana, tá certo? Montessoriana, já ouviu falar sobre isso? Já. Você já usou? O que você pensa sobre? Não sou muito estudiosa da educação montessoriana. Eu sei, assim, que é uma vertente que pensa em facilitar as coisas em termos da autonomia da criança, mas eu também tenho que dizer assim que nós temos na nossa sociedade muito essa preocupação da criança ser autônoma o quanto antes, sendo que o desenvolvimento da nossa espécie diz que a criança precisa ser dependente muito tempo para depois se tornar autônoma. Então, às vezes, eu tenho receio, assim, que algumas vertentes venham, embora algumas partes façam muito sentido, mas eu tenho preocupação não é nem com a vertente, é com o adulto que aplica. Porque, às vezes, a gente vai colocar, assim, a criança num lugar de independência, de achar que ela tem que fazer tudo sozinha, e ela vai achar que ela realmente tem que fazer tudo sozinha em todos os sentidos, até emocionalmente. E aí que está o perigo, entendeu? Então, quando eu tô triste, não tenho com quem contar. Porque eu vou me virar sozinha. Entendeu? Então, e não precisa nem ser num lar montessoriano. Pode ser uma relação qualquer. Não se vira, faz sozinho. Então, a criança cresce aprendendo que ela tem que se virar, sozinha. Mas tem que ter um limite para ela desenvolver a autonomia dela. Tem alguma idade para ela começar a desenvolver a autonomia? Naturalmente, as crianças vão desenvolver a autonomia, mas isso... Quanto mais seguras elas estão na relação com o papai, com a mamãe, com o seu adulto cuidador primário, seja quem for... mais seguras elas se sentirão para explorar outras coisas. Mas a criança, ela nasce com uma grande independência, uma grande dependência emocional, física. Se a gente olhar para um bebê, ele não consegue fazer nada sozinho. Se a gente comparar com outros mamíferos, por exemplo, um filhote de cavalo já sai andando no primeiro dia. E vai até o peito da mãe dele. O bebê não faz isso. Quanto tempo ele leva para andar? 1 ano no mínimo, né? Tem criança que anda um pouquinho antes, mas enfim, são meses, né? Então, assim, antes de mais nada, é realmente nós, adultos, assentarmos a informação. Não, tem que ser dependente, sim. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai explorando essa autonomia de várias maneiras, mas essa autonomia ela é construída assim, a criança vai, explora e volta. Para o porto seguro que somos nós. Ela vai, explora e volta. E isso acontece com tudo. Então, às vezes, o bebê está começando a comer, ele explora e já começa a olhar para a mamãe. Ele coloca uma coisa na boca, olha para o papai. Qual que é a reação deles me vendo? Então, é exatamente isso. Eu estou desenvolvendo uma autonomia aqui do meu paladar, mas eu sempre olho para quem é meu porto seguro. Estou seguro fazendo isso? Está tudo certo? Cria uma insegurança ali? Oi? Cria uma insegurança ou não? Não, uma segurança. Exatamente, uma segurança. Quanto mais segurança eu tenho nesse início de vida, mais autonomia eu vou ter. Mas lembrando que nós somos mamíferos, nós não funcionamos com independência. Essa ideia de independência não existe. Tanto que a pandemia nos fez muito mal, porque ficamos muito isolados. Somos mamíferos e nós usamos o pertencimento, nós precisamos pertencer. Então, conforme essa criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo autonomia para várias coisas, né? Ela vai desenvolvendo autonomia para as amizades, vai desenvolvendo autonomia para conseguir estar na escola, longe dos pais. E ela vai conquistando esses espaços e aí, na adolescência, ela vai tendo um pouco mais de autonomia até dessa relação de papai e mamãe, papai, mamãe, enfim, seja qual for a constelação familiar que tem ali. Mas, ainda assim, quando esse adolescente tem uma relação saudável na infância, ele sempre vai poder voltar. E aqui eu descanso e aí eu consigo voltar para o mundo de novo, né?
Enfim, então é uma construção. E a autonomia não é linear, ela é muito, sabe, tipo bolsa de valores, assim. Ela é uma experiência e vai abrangendo várias áreas. Talvez uma área ela vai ter mais autonomia, na outra um pouco menos. O mais importante mesmo é ter um olhar atento a essa criança. E não forçar quando a gente percebe que ela não está dando conta. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma criança que chega numa festa num parquinho, numa festa de aniversário, e aí a gente já vai, tipo assim, ela vai brincar com os outros, né? Ela vai brincar com as crianças. E ela não vai brincar. Talvez ela vai ficar presa aqui na perna da gente, talvez ela vai ficar sem graça. Então, eu não tenho o direito de empurrar essa criança e achar que eu estou desenvolvendo autonomia, porque eu estou forçando ela a brincar com gente desconhecida. Tem que respeitar, não tá querendo. Exatamente. Eu não faria isso com uma amiga minha. Tipo assim, ô Laura, vem cá, vamos sair juntas. E aí a gente tá com um monte de gente que você não conhece. Aí eu fico assim, não, mas conversa! Ô Isa, Laura, conversa. Vai lá. Anda, conversa com a minha amiga aqui, que vergonha! Você não tá vendo? Nossa, que coisa feia! É que você tá obrigando uma vontade que a pessoa não tem, né? Exatamente. E outra coisa, por que eu preciso forçar essa criança a uma coisa que ela não tá pronta pra fazer? Com o adulto a gente não faz. Mas às vezes o adulto pensa, eu tô estimulando. Tem que ir, tem que socializar, vai. De onde que eu tirei essa ideia, né? Pois é. Tipo, tá estimulando. Forçando a amizade, eu vou estar estimulando. Ai, dá um abraço. Já não viu isso? Dá um beijo na tia. Dá um beijo na tia. Vai abraçar o tio. Eu vou ficar criança, triste se não me der beijo, hein? Olha a manipulação que a gente não faz. Caramba. É uma manipulação. Imagina chegar... Ai, gente, sei lá, com um adulto é pior ainda, né? Beija fulano. E por que a gente faz isso com as crianças? Então, existe toda uma construção histórica do que a criança é. Até pouco tempo atrás, ela era vista como mini adulto, literalmente. Mini adulto. Mini adulto. Nossa, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Na verdade, a infância é uma fase por si só. E então, ela era vista como mini adulto, então se acreditava que ela tinha que se comportar como mini adulto. E a gente hoje sabe que ela não é, mas a gente ainda carrega a herança dessa educação. E a gente tem expectativas irreais em relação a isso, de que ela tem que ser subordinada, obediente, tem que dar bom dia para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu não estou falando que a gente não possa ensinar, mas eles vão aprender com o nosso exemplo. Não é forçando a criança a falar e beijar e abraçar as pessoas que ela vai desenvolver. Pelo contrário, ela vai ficar cada vez mais acanhada e com a sensação de mamãe, papai, meus pais, meus educadores, meus cuidadores primários não me protegem. Lembra que eu falei para vocês do pilar da proteção? Do apego seguro? Sim. Não tenho proteção, porque sou sempre forçada a sair da minha zona de conforto, sem apoio dos meus pais. Então, a gente está quebrando a confiança dessa criança, né? Sim. Domesticando. Total. E sobre seus livros? Você consegue fazer um breve resumo, assim? Você trouxe pra gente aquelas... Eu vou tentar. Você trouxe pra gente? Tentar. Não, aquelas... gente. Mas calma, a gente também não pediu, Laura. É verdade, a gente não pediu aquelas... Basicamente... Eu só não trouxe. Eu sempre levo, mas é porque hoje não vim com mala. Porque entendi. era muito livro pra trazer. Peraí, antes de falar do livro, o que eu penso? Que a educação positiva é você tratar a criança como gentileza, acompanhar as fases dela, bem resumidamente que eu captei. Você entender por qual fase passa, ser gentil com ela. E ela vai ser gentil de volta. Ela já é gentil por natureza. Ela já... É isso. Toda criança? Toda criança. Isso tá no nosso desenho Mas não tem original. criança que pode nascer, sei lá. Não. Tá no nosso não desenho. Tem? Não, tá no nosso desenho. É assim, ó. Como é que a gente faz para entender o tal do desenho da nossa espécie? A planta base da nossa espécie? A gente teria que pesquisar a nossa espécie num lugar sem influência, digamos assim. E não tem mais humanos em lugares sem influência, digamos assim, né? Tem influência em todas as culturas. Mas o que a gente faz é olhar para a etologia. Então, a gente observa muitos animais, os mais próximos que existem da nossa espécie, que são os macacos resos e tudo, né? Que 90%, acho que, da genética bate com a nossa, enfim. E aí, a etologia vai por esse caminho dessa pesquisa. E não existe isso de um bebê, por exemplo, nascer sem querer pertencer. Não existe isso de um bebê que não quer, que não pede o aconchego, que não busca conexão com o papai e com a mamãe da sua própria maneira, entendeu? Ele nasce como se fosse um quadro em branco, é isso? Não. Então, assim, porque ele nasce com uma informação base, com uma planta base da nossa espécie. Tá, uma planta... E essa planta base, dependendo do psicológico de cada uma, às vezes é diferente, ou não? Sim, não, isso sim. Mas assim, o que vai... Por exemplo, nós nascemos amorosos.
O que acontece com a gente, pra gente, por exemplo, crescer e desconfiar de todo mundo, ou ter muita raiva do mundo? O primeiro mundo da criança são os seus pais, ou os seus adultos no desenho. Então, veja só, como é que uma pessoa desenvolve, por exemplo, a mania de achar que o mundo é um lugar perigoso e que ela tem que desconfiar de todo mundo e que tudo é inseguro. Isso se desenvolve na relação primária, na nossa infância, porque a criança nasce num estado de total plenitude. E aí, nós, pais, somos o primeiro mundo dessa criança. Então, dependendo de como eu trato essa criança, ela vai desenvolver a visão de mundo em cima da maneira como a gente trata ela. Então, se a qualquer momento essa criança leva bronca, se batem nela, se leva castigo, então, ela vai crescer aprendendo que o mundo é perigoso, porque a qualquer momento eu pago um preço por existir. Né? E aí a gente se torna um adulto que também tem essa sensação, meu Deus, né? O mundo é perigoso, desconfio de todo mundo. Ou então também, sabe? Não sei se vocês já sentiram isso, mas aquela sensação de, nossa, tá tudo fluindo bem na minha vida, tá tudo indo bem, não, mas alguma coisa ruim vai acontecer, não é possível. Às vezes as pessoas até dizem assim, não vou nem ficar feliz à toa, porque a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. A gente não nasce com essa sensação. Mas se eu cresço num ambiente no qual, de fato, a qualquer momento coisas ruins aconteciam na relação com os nossos pais, eu vou levar isso como uma visão de mundo para o resto da minha vida. Claro que a gente pode... Nós não estamos reféns em termos de, não tem jeito de viver de outra maneira. Eu era essa pessoa que tinha essa sensação, que a qualquer momento alguma coisa ruim acontecia. Hoje não tenho mais essa sensação, mas eu precisei cuidar disso, precisei olhar para isso, precisei olhar para os meus traumas, precisei levar para terapia. Então, precisamos passar por um processo de conscientização para a gente conseguir desconstruir essa visão de mundo que nos foi dada, que, na verdade, é uma construção, não é verdade absoluta. Não é verdade que a qualquer momento coisas ruins acontecem. Sim, coisas ruins acontecem, mas não a qualquer momento. Não é porque eu fico pensando nisso o tempo todo que está acontecendo, entende? Então, é isso, assim, a maneira como a criança se desenvolve, a maneira como ela se vê, a maneira como ela vê o mundo, isso tudo se desenvolve a partir das relações que ela tem ali no começo da vida dela, e aí é reforçado ou não pelas experiências que vêm depois na vida dela também. Então, pode-se dizer que a relação mais importante é com os pais ali. Sim, inclusive para todos os sentidos, assim, seja para experiências boas ou não tão boas, são as mais marcantes, até porque o cérebrozinho da criança, ele tem um boom de crescimento muito grande até os 2 anos de idade. Então, milhares de conexões neurológicas acontecem a cada instante. E por isso também existe um maior risco de trauma, porque se tem muita conexão neurológica acontecendo, tem mais probabilidade também de traumas ficarem marcados, mas também experiências positivas. Então, assim, eu estou moldando o cérebro da minha criança através das experiências que eu tenho com ela. E tem uma frase que eu acho tão marcante, que me guia muito, que é de uma psicóloga espanhola chamada Ivone Laborda, que diz o seguinte: quando vivemos criticando os nossos filhos, eles não deixam de nos amar. Eles deixam de amar a si próprios. Então, é essa visão de mundo que eles vão desenvolver mesmo. Se eu fico criticando, botando defeito, destratando, ignorando, dando gelo, a criança não vai achar que eu sou o problema, ela vai achar que ela é o problema. E aí a gente consegue entender por que nós temos tantos adultos que não conseguem se posicionar, que não conseguem falar não para o outro, que tem dificuldade em relacionamento, que acha que está sempre incomodando, que pede desculpa por tudo, ou então nunca pede desculpa por nada. E a gente acha que é arrogante, mas não. Quando a gente começa a estudar trauma, a gente percebe que são todos comportamentos que advêm de trauma. É a criança que foi ferida. Exato. Total. Pronto. Podemos encerrar o episódio. É isso. É isso aí, entendeu tudo? Ainda tem bastante. Tem bastante coisa ainda pra frente. Assim, você pegou, assim, o ponto X é exatamente esse. A educação positiva já existe há quanto tempo, estudos? Então, a educação positiva, que foi criada, né, pelas minhas sócias, ela foi criada com base, né, nesses 4 pilares que eu trouxe no começo do episódio. A educação positiva mesmo existe desde 2019. Mas o que embasa a educação positiva, nós remontamos aí a 80 anos atrás, do John Bowlby, que eu citei antes, é de 42 do século passado. Os estudos de trauma começaram nos anos 70, com a volta dos veteranos da Guerra do Vietnã, quando começaram a olhar para o estresse pós-traumático. Então, começaram a fazer estudos mais voltados para essa questão. Então, nós temos aí
50 de anos, 80 anos de pesquisa já a respeito disso. E as crianças que não ficam no celular, que não comem doce, você acha que rola um exagero? Ou é de cada um? Que não o quê? Não comem doce, não mexem no celular, não pode ficar muito tempo, por exemplo, vendo tela, né? O que você pensa sobre? Então, eu acho que eu vou falar pra vocês assim, quando a gente, como sociedade, realmente se preocupar antes de qualquer coisa com a qualidade da relação de pais e seus filhos... Muito mais do que isso que eu falei. Exatamente. Então assim, a gente pode debater sobre tela, sobre doce. E sim, eu sei que existem pesquisas que faz mal assistir muita tela. E não tô discordando disso. Só que eu tô falando assim, que a gente se preocupa com coisas a respeito de tela e de doce. Mas ainda assim, a gente tem muita dificuldade de olhar para aquilo que é vital e essencial para a criança. Muito mais do que o discurso da tela e do doce, que é... quão presente e disponível eu estou para essa criança. E quando eu falo de presença, não é eu ficar o dia inteiro sentada no chão brincando com essa criança. Não é sobre isso. É quando eu estou com essa criança, nos momentos que estou com ela, quão disponível eu estou. Será que eu estou... E assim, deixando claro que eu estou falando isso, eu sempre me coloco também no lugar... não de quem já manja dos Paranauê tudo, não. Pelo contrário, eu falo daquilo que eu sinto dor também. Que para mim, às vezes, é difícil. Eu tenho coisa para trabalhar e minha filha me chama, mãe, você pinta minha unha? E eu trabalho de casa. E aí, dá vontade de falar assim, não é importante pintar a unha. Não, isso não é... Mas não é sobre esmalte, não é sobre unha. É sobre, mamãe, eu quero ficar com você. Eu quero estar com você, eu quero grudar em você, eu quero estar no seu colo, eu quero sentir você cuidando de mim. É esse o convite que está por trás. E eu sei que pode parecer fútil para as pessoas. Mas isso não, né? Imagina, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo. Tudo bem, você não precisa pintar a unha. Mas o que você pode fazer? Dentro da tua realidade. Às vezes a gente chega em casa com as crianças depois da escola, aí a gente já entra naquele fluxo louco de rotina e tem que fazer comida, e acaba que a gente nem ficou com essa criança. Então, é sobre um repensar dessa rotina. O que dá para a gente fazer diferente que não distancie ainda mais dentro da própria casa essa relação? Será que a gente consegue fazer comida juntos? Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo. Sim, provavelmente. Mas eu estou... nutrindo meu filho emocionalmente. Sabe, do mesmo jeito que eu não fico me questionando que eu tenho que fazer compra toda semana. Tem que fazer compra toda semana, que saco. Tem que ter comida todo dia em casa, né? Nossa, que saco isso. Ninguém reclama disso. Claro que tem que ter comida em casa. A gente também tem que se preocupar com a alimentação emocional dos nossos filhos, tanto quanto a gente se preocupa com a comida e com a bebida. E se eu fico nesse lugar do... isso é muito cansativo... sempre, vamos nos lembrar, eu não falaria isso para comida, porque eu sei que meu filho precisa comer e beber. E quando eu coloco a conexão com os nossos filhos, né, com as nossas crianças, enfim, para quem é professor, babá, enfim, em primeiro lugar, assim, colocando no lugar de mesma importância da comida e da bebida, aí eu não vou mais ficar encontrando motivos para reclamar disso, digamos assim, mas eu vou pensar assim, preciso cuidar disso. Não dá para achar que essa criança vai sobreviver nesse distanciamento. Aliás, até vai sobreviver, mas não vai ser saudável para ela. O que eu posso fazer dentro da minha realidade para estar disponível para essa criança? E às vezes a gente vai dar conta, às vezes a gente vai estar realmente muito cansado. Mas, mais uma vez, redução de danos. Toda vez que você dá conta, é uma redução de danos. E a Super Nani? Eu não vou dar palco. Não vai dar palco para isso? Até propaganda ruim é propaganda, gente. Mas tem o lance de colocar pra... senta ali pra você pensar. Será que a criança tá pensando, né? O que será que ela tá pensando? Será que ela tá refletindo? Ela não tem a maturidade pra isso ainda, né? Entendi. Tá bom. Tipo, o cantinho do castigo. Então, mas olha só, vamos falar sobre isso. Sem dar nomes. Lembra que a frase que eu falei para vocês quando a gente vive criticando nossos filhos, que eles não deixam de nos amar, eles deixam de amar a si próprios? Sim. Quando eu pego uma criança e desconecto ela de mim para ficar sozinha num lugar, ela vai começar a desenvolver sentimentos muito ruins a respeito dela mesma. E ela vai desenvolver muita culpa sobre ela mesma. Eu não quero criar um adulto cheio de culpa de ser quem ele é. Então, ele se distancia dele mesmo, a criança se distancia da sua própria essência, exatamente. O que eu preciso entender como pai, como mãe, como educador? Todo comportamento desafiador, todo, é uma comunicação. É a criança tentando dizer algo pra gente. Então se ela fica puxando a roupa, chamando a atenção o tempo todo, é comunicação? É.
ela está querendo nos dizer alguma coisa. E a gente vai ter que entender qual que é a mensagem que está por trás desse comportamento. Será que eu estou disponível o suficiente? Será que eu estou dando atenção? Será que eu estou enxergando o que essa criança está me comunicando? Será que eu estou olhando o suficiente? Será que eu estou abraçando o suficiente? Então, é uma autoavaliação que eu preciso fazer. Então, se a gente entende que todo comportamento desafiador é uma comunicação, aí eu ponho a criança para ficar sozinha numa cadeira para pensar, sendo que ela estava comunicando. O que eu estou punindo? Eu estou punindo a comunicação dela, estou punindo a necessidade dela. E ela está aprendendo o quê? Não tenho com quem contar quando eu não estou bem. Porque quando eu mostro que eu não estou bem, através de birra, de choro, seja o que for, meus adultos não dão conta. Eles me mandam ficar sozinhos. Ou seja, eu deixo uma criança sozinha, sem cérebro madura para navegar essa tempestade emocional que ela está navegando sozinha. Tipo, te vira. E isso... Eu sei que os pais não fazem isso por maldade. Eu já fiz isso com os meus filhos, tá? Eu já fiz isso. Eu já deixei também sozinhos para se virarem sozinhos. E eu vejo hoje quão violento isso é. Sabe, se uma de vocês está chorando, vocês falariam uma para outra, cala a boca, para de chorar, não enche o saco, não tenho tempo. Não, porque vocês cuidam uma da outra. E quão importante é a gente transmitir isso para os nossos filhos. Os nossos filhos sabem que são amados ou não pelo jeito que a gente os trata. Se eu trato bem a criança, ela sabe que ela tem valor. Ela sabe que ela é amada. Mas, veja só, com relacionamento de adulto é diferente. Se eu estou namorando uma pessoa e ela me distrata, eu quero ficar com essa pessoa? Não. Eu quero me afastar. E vou me afastar. A diferença é que a criança não tem para onde fugir. Ela vai mudar de relacionamento? Vai mudar de casa? Para onde a criança vai? Então, assim, às vezes a gente fica tão preocupado. Nossa, porque tem tantos perigos lá fora. Para muita criança, o maior perigo está dentro da própria casa. Quando os pais, as mães ou os adultos cuidadores primários machucam, ferem, gritam, brigam, chantageiam, falam baixinho no ouvido. Se você não parar de fazer isso, você vai... Nossa, é uma sensação, assim, horrível de sufocamento para a criança. E a gente precisa urgentemente repensar essas atitudes e entender o quão machucados nós somos para estarmos machucando os nossos filhos assim. E por onde começa essa brusca mudança? A pergunta de milhões. Começa por, primeiro, uma conscientização. De entender que não está tudo bem destratar. E eu sei que dá vontade, justamente porque nós fomos, muitos de nós, educados assim, desse lugar de autoritarismo, de que eu mando, você obedece. Mas de entender que isso não vai ensinar. E é um processo que vai levar muito tempo, é um passinho de cada vez. Mas o primeiro passo é autoconsciência. Eu fazer um compromisso comigo mesma e falar assim, eu não sei nem por onde eu começo, mas eu tenho um compromisso em manter essa relação com o meu filho respeitosa. E aí... a gente vai ter que buscar recursos e informação, com certeza, também. E, de preferência, também pessoas que também estejam nessa busca. Inclusive, eu sempre falo, eu tenho um compromisso, assim, comigo mesma de ir... Sabe, os podcasts que me convidam, para mim, não importa se o alcance é grande, se é pequeno, mas eu vou... Justamente porque foi um recurso que me ajudou demais lá no começo. E na época que eu comecei, não tinha muito podcast em português sobre isso, tinha mais em inglês. Então, Bom, tenho o privilégio de entender inglês super bem, então eu tive essa possibilidade de ouvir esses episódios. E em português não tinha muito. Então, hoje em dia, eu tento democratizar esse conhecimento e ir mesmo para vários lugares onde eu sou chamada, para que as pessoas possam ter muito recurso para ouvir, para... Nossa, faz sentido, aí vai tendo uma desconstrução. Porque é um bem precioso demais para não ser difundido. E eu falo isso de um lugar de uma pessoa que foi profundamente impactada, felizmente, pela educação positiva. E eu sempre falo que os meus filhos foram salvos de mim mesma, através da educação positiva. Caramba, que bonito, né? Bonito, lindo. E você tem que estar bem com você mesma. Primeiro passo, assim, eu penso. Você tem que estar... O adulto. Porque às vezes tem muito adulto que é criança. Aí você acha que é tipo assim, lida como criança, né? Então, assim, se você não tá bem com você mesmo, porque muita gente não tá. Como que você vai estar bem com o outro? E pra você ser gentil com a sua criança, você tem que ser uma pessoa boa. Porque você não vai conseguir ser gentil só com a criança. Você tem que ser gentil com todo mundo. Então, se a pessoa já é uma pessoa que é grossa, não trata bem os outros, ela vai ser assim com seu filho. Então, se a pessoa, do nada, ela tá
caminhando errado. No sentido de não tá tratando bem o filho, tá sendo mal educada com as pessoas. Se ela quer mudar, tem que mudar, muda a sua vida, né? Não, mas começa por dentro, depois vai por fora. Assim, basicamente, é quase uma utopia. É muito bom a gente tentar trazer mais mães, pais, pessoas que criam, assim, a dar mais amor, a ser mais gentil. Porque esse pessoal que não é gentil, mas quer ser, vai ser gentil com o filho e vai ser gentil com o mundo. Isso é verdade. Sim. Então, por isso que eu falo sobre educação positiva com tanta gana, com tanta vontade, porque é exatamente isso que eu acredito. Inclusive, eu vejo que a educação positiva é o caminho para a gente ter uma sociedade mais igualitária em todos os sentidos. Porque, veja só, uma pessoa que cresce muito amada, sabe, dentro de relacionamentos onde o amor transborda, onde não tem chantagem emocional, onde eu me sinto seguro, essa pessoa não precisa atacar os outros. Essa pessoa não vai apontar o dedo pro outro porque ele é gay, porque não sei o quê. Não vai ser preconceituoso, não vai... enfim, não vai ter preconceito, não vai atacar o outro. Ele vai ser acolhedor, ele vai ouvir as perspectivas de pessoas que são diferentes do que ele, não vai ser capacitista. Porque é uma pessoa que está no amor, não está na dor. Só ataca quem está na dor, gente. E assim, igual você falou, se eu ataco eu vou estar atacando todo mundo. A nossa violência não é seletiva. Ah, mas é porque eu sou muito bonzinho com fulano. É porque está te beneficiando dessa relação. E aí também é uma violência. Então, quer dizer que você tá nisso porque tu ganha alguma coisa. Entende como que é a dinâmica? Assim, é uns buracos fundos que a gente vai... É um buraco bem fundo. E dar presente pra criança só quando ela faz coisa boa. Adestramento. Muito bem, meu amorzinho. Toma aqui um presentinho para o seu bom comportamento. Agora você não vai ganhar, não. Fez coisa feia, não vai ganhar. Então, a gente tá tratando igual pet. Caramba. Quando a gente dá presentinho por bom comportamento, estrelinha, adesivozinho, é adestramento. Nossa, eu não tinha parado pra pensar. Domesticação das crianças. Ficou silêncio, né? Eu tava pensando aqui também. Tava vindo uns insights. Porque o que a galera contra esse pensamento seu geralmente fala? Porque tem um pessoal que fala, não, eu vou continuar... Sim, tem muita gente. Porque ainda tem muita gente com a cabeça do tipo... Imagino que deve ter gente que pensa que essa criança, quando crescer, não vai estar no melhor caminho, será? Sim. Eles falam isso pra você? Inclusive, provavelmente vai aparecer nos comentários de vocês. Mas assim, porque sempre O que eles falam? O que geralmente não, você falam escuta? assim. Uma coisa Nutella, assim, podemos dizer. Sim, falam que é uma coisa Nutella, embora eu não entenda esse preconceito com Nutella, gente. Eu não entendo. Mas assim, o discurso é, se não bater agora, vai bater na tua cara quando crescer. Esse que é o discurso. Entendeu? Mas veja só, isso... Pensar assim também tem uma explicação histórica. Quando a gente olha para relatos pedagógicos do século XVIII, do século XIX, existia uma visão sobre a criança de que ela vinha ao mundo com tendências malignas. E muito influenciado por religião. Então, assim, era como se... Por exemplo, a birra da criança era a criança endemoniada. Era essa visão que se tinha. Inclusive, até hoje, às vezes, a pessoa fala que tem que mandar benzer a criança, está fazendo muita birra. Vocês nunca ouviram? Não. É que vocês estão novinhas. Mas tem, às vezes, umas pessoas assim de mais idade têm essa visão ainda, assim, que tem que benzer a criança que está fazendo muita birra, como se fosse, enfim, né? Uma coisa espiritual. E não tem nada a ver. É só uma criança sendo criança. Mas aí existe essa visão, assim, de que ela é deturpada e precisa ser botada no bom caminho. E como é que você disturpa a criança na visão dessas pessoas? Machucando, batendo. Tipo, tá fazendo birra, vai lá e bate. E o que acontece? Como, às vezes, realmente a criança para de fazer, os adultos ficam com a impressão de que deu certo. Não vai fazer mais. Não vai fazer mais. Então, mas tipo, aprendeu. Né? Não aprendeu a ficar com medo. Aprendeu a ficar com medo. E aí... Não confiar. Exatamente. Exatamente. E sabe qual é o problema? Quem tá batendo é a pessoa que deveria ser porto seguro. É a pessoa que deveria ser de maior confiança. Então, se papai tá me batendo, mamãe tá me batendo, eu aprendo que isso é o certo. Então, esses adultos que falam, que tem esse discurso, você pode ter certeza que são pessoas também que foram muito machucadas. Porque uma pessoa que cresceu no lar amoroso nunca vai advogar pela violência. Nunca vai falar que tem que bater no ser mais vulnerável da nossa sociedade. São filhotes de humanos. Quando tem vídeo de gente batendo em cachorro, todo mundo vai nos comentários. Que absurdo!
Quando tem vídeo de gente batendo em criança, ninguém se posiciona. Ah, não, quando era criança também, eu levava chinelada. Um monte de vídeo de adulto imitando a chinelada voando, faz bumerangue, o chinelo bate lá e todo mundo fica dando risada. Ah, quando era criança, levava chinelada, né? E ninguém percebe quão violento é. Quando bate em filhote de cachorro, a gente enxerga a violência. Quando bate em filhote de humano, não. Olha como a gente está desconectados do amor, da nossa essência, por achar que tá tudo bem bater nos filhotes de humanos. Não, e uma frase que eles usam bastante, que eu já vi na internet, o pessoal falando do tipo, mas eu apanhei e tô bem. Sabe assim? Você já escutou isso? Já escutei, já. Eu já vi gente falando isso, sabe? Sim. Justificando que sobreviveu. Então, mas por que você deveria sobreviver? Não deveria, né? A infância, né? A infância deveria ser a fase que você tem mais segurança, mais amorosidade, mais tranquilidade. E assim, sobrevivi, tô bem, vírgula. Vamos ver se você tá bem. Será que você tá bem? Será que você não tem ansiedade? Não. Não tem. Poderia ter evitado um monte de coisa. Exatamente. E aí, assim, independentemente das consequências emocionais e psicológicas de ter vivido assim, o que eu falo também é: você acha que você tá bem por ter apanhado? Então eu te falo uma coisa: se você não tivesse apanhado, você estava muito melhor. Você estava muito mais feliz. Você estava muito mais tranquilo. Você estava muito mais feliz. Você pode ter certeza disso. E não sabe, a questão é que a gente não tá tirando isso da nossa cabecinha. Tem muita pesquisa em cima disso. Tem uma pesquisa muito potente de 98, que foi feita na Califórnia, com uma amostra de 13 mil pessoas. E eles foram averiguar os sintomas que eles tinham na vida adulta com a infância que eles tiveram. E quanto mais experiência diversa uma criança tinha, mais sintomas ela tinha na vida adulta. Então, assim, maior chance de suicídio, maior chance de doenças cardiovasculares, maiores doenças autoimunes, maior chance de usar drogas, maior chance de fumar. Então, assim, tudo tem uma explicação. E o que acontece na infância não fica na infância. Vai para a vida adulta. A não ser que eu me conscientize e aí eu tente reduzir os danos daquilo que eu vivi. Mas se eu não me conscientizar, eu vou somatizar tudo aquilo que eu vivi, vou reencenar meus traumas, né? Vou ficar revivendo eles através de outras relações, enfim. A gente repete comportamento. É essa a conclusão. Desde criança, assim. Sim, a gente vai. Porque foi aquilo que foi registrado no meu cérebro, né? Tá? É como assim, o bebê nasce, eu gosto de fazer uma analogia assim, como se fosse uma máquina com várias entradinhas USB. E aí eu tô colocando informação. Como é que ela vai ter uma informação sobre algo que ela não viveu? Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então ela vai repetir porque foi o que ficou registrado, foi inserido lá no computador da cabecinha dela, entendeu? Nossa, que climão! Ficou um climão aqui. E sobre seus livros? Eu ia voltar nesse assunto. Você vai voltar? É verdade, eu nem lembrava. É verdade. Sobre os livros, como que tá? As vendas? Você pretende lançar mais um? Pretendo lançar ano que vem, mas eu não posso dar spoiler. Eu ia falar, fala o nome. Não, assim, Nossa, vai ter livro novo, que legal. Não, mas assim, tá numa fase bem inicial ainda. Mas assim, eu só posso falar assim, completamente diferente dos primeiros dois. Assim, completamente diferente. Outra linha. Isso. Não é pra crianças. Eu não vou falar mais. Não acredito! Que a gente não vai conseguir tirar nada dela. Conta sobre o seu primeiro livro. Meu primeiro livro foi assim, eu li um livro chamado O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Que, inclusive, todos deveriam ler. E eu achei o livro sensacional. Para quem não conhece, é um livro que fala sobre antirracismo, mas é um livro curto, direto no ponto, extremamente esclarecedor. E eu li o livro e falei assim, caramba, não tem nenhum livro assim sobre educação positiva. Eu vou escrever. E a ideia, realmente, desse primeiro livro meu foi ter a chance de mudar a mentalidade dos adultos. É igual eu estou fazendo aqui no podcast, sabe? Falando coisas e eu vejo até o rostinho de vocês, faz sentido, sabe? O livro veio com essa intenção. Porque se um adulto percebe que violência faz mal, se um adulto percebe que chantagem emocional faz mal, ele vai repensar as atitudes e já é uma redução de danos. Eu acho isso fantástico, assim. Então, esse primeiro livro meu veio com essa intenção, assim, um primeiro contato com a educação positiva e, espero um primeiro contato transformador. O meu segundo livro, que é o Pais, Feridos e Filhos Sobreviventes, já é mais aprofundado e entra bem na questão do autoconhecimento. Que é interessante porque a gente até traçou esse caminho aqui. Primeiro tendo esses insights e depois vocês perguntarem por onde começa autoconhecimento. Então, depois que você percebe, vira as chavinhas, você entende, ok,
as chavinhas viraram por onde eu começo, entendendo a minha história. Tanto que tem várias partes do livro onde eu convido o leitor a literalmente escrever uns pensamentos a respeito de alguns assuntos. Então, é realmente também fazer essa viagem para a própria história, entender o que a gente viveu, o que a gente está passando para frente. Eu conto relatos pessoais meus também. Então, então, a ideia dos relatos pessoais veio do seguinte: quando eu escrevi o primeiro, o pessoal ficou assim, mas eu senti falta de umas coisas mais práticas, umas dicas práticas. E eu sei que as pessoas adoram, só que quem me acompanha sabe que eu sou muito, muito contra passo a passo com criança, porque a gente cai no lugar do adestramento. Porque não tem uma fórmula. Como educar bem? Faça isso, isso, isso. Não tem. É igual arranjar alguém pra namorar. Não tem uma fórmula. 10 passos para encontrar o namorado. Não tem como você fazer uma fórmula de bolo. E com criança é a mesma coisa, porque você tá lidando com humanos, né? Exatamente. E então eu achei um jeito de passar para as pessoas um pouco mais de praticidade, contando relatos meus, trazendo experiências minhas de como que eu naveguei por esses desafios. Porque daí, embora não seja um passo a passo, mas só de ler a história de outra pessoa te abre um pouco o horizonte. Fala assim, nossa, seria possível fazer isso, então. Então, amplia, sabe, a visão da pessoa. Então, eu usei isso como um recurso para ajudar as pessoas sem entrar no lugar da receitinha de bolo. Pode contar um relato pra gente? Fiquei curiosa. Vou contar. Agora, eu só não sei se eu lembro os do livro, mas eu vou te contar um relato que bom, obviamente aconteceu. A gente, antes de morar no Brasil, na pandemia, a gente estava morando na Inglaterra. E aí, bem na época da mudança, a gente se mudou na pandemia para o Brasil. E estava um estresse muito grande, obviamente, por questão, enfim, por estarmos na pandemia, tinha um monte de regras, de teste que tinha que fazer para conseguir regressar e tudo. E eu lembro que eu estava em casa, daí com a minha pequena, e ela pediu para comer uma banana. E aí eu peguei a banana e entreguei para ela do jeito que eu sempre entregava, que era descascando. E ela começou a chorar. Ela queria descascar? Não, ela queria que cortasse um cotoquinho da banana. Era um negócio bem específico. E ela ficou assim, desolada, chorando. E aí eu falei assim, gente, ela nunca chorou por causa disso. O que está acontecendo? E aí, felizmente, dei um clique e na hora eu percebi. Ela tá assim porque a gente está há dias na correria da mudança. Ela não tá bem. Eu não tô disponível emocionalmente para ela nos últimos dias, porque eu também tô estressada. E agora ela tá botando para fora essa pressão que ela tem. Cuspi, gente. Tranquila. Ela tá carregando aqui dentro essa pressão, e agora tá saindo. Tá saindo. Então, na educação tradicional, a pessoa olharia para esse comportamento e pensaria que coisa feia, você não tá vendo que eu tô cansada, você não tá vendo que eu tô cheia de coisa para fazer, para com isso, essa é uma banana, tanto faz. Mas ela estava comunicando. E aí eu falei assim, amor, você quer que corta desse jeito? Eu quero. Cortei, você quer um colo? Quero. Sentou no meu colo, comeu uma bananinha e foi se acalmando. Então, era isso, ela só estava precisando botar para fora essa pressão, sabe, essa desconexão que ela estava sentindo. Porque eu estava não disponível para ela, de fato. E isso vai acontecer. Aí ela teve essa oportunidade da banana, que foi assim, né, a válvula de escape. E aí ela se regulou de novo, porque daí eu me conectei de novo com ela. Então, é essa perspectiva, entender o que está por trás. Espera aí, não tem nada a ver com a banana. A banana foi só uma desculpa inteligentíssima que ela teve para botar para fora e comunicar. E provavelmente ela já tinha comunicado para mim antes e eu não estava percebendo. Que é normal também, né? Não perceber. Às vezes a gente não percebe. Sim, às vezes a gente não consegue saber o que a gente tá sentindo direito, né? O que a gente quer comunicar pro outro. E a gente tem que traduzir o outro. E aí isso tem que, acontece. né? A coisa é mais complexa do que a gente pensa. Eu tinha uma pergunta, só que eu esqueci. Você tem alguma outra pergunta? Eu tenho, sobre o segundo livro. Pais feridos, filhos sobreviventes. Como que é esse livro, assim? Então, o segundo livro eu trago essas autorreflexões, que é justamente essa ideia do autoconhecimento, da gente mergulhar, dos relatos pessoais. Tá. Eu pensava que esse estava no primeiro, não. Não, esse é o segundo. É o Esse segundo isso. já. Entendi. Que legal. Sobre crianças que têm os pais separados. Balança muito o emocional da criança, assim, viver em casas diferentes? Então, o que acontece, na verdade, a separação em si não é um problema, porque uma criança não precisa de um pai, uma mãe, um casal
o tempo todo morando. Não é essa a questão. Ela precisa de adultos disponíveis. Estejam eles morando onde eles estiverem. O que é um problema são as brigas dos adultos. Né? E como muitas vezes os adultos usam essa criança um contra o outro. Né? Então, assim... a separação, o problema da separação são essas divergências de opinião entre os adultos, essa falta de previsibilidade para a criança, a maneira como... Enfim, talvez o que acontece muito também é que essa mãe, muitas vezes, quando é um casal heteronormativo, fica muito deixada, muito sozinha para cuidar de tudo sozinha também. Então, também tem esse peso. Então, assim, é o universo dos adultos que se torna um peso para a criança. Mas se os adultos se separassem com consciência, tipo, de um lugar assim, tá, a gente não tá mais dando certo como casal, mas o que a gente vai ter que separar do jeito que o nosso filho, que a nossa criança... se sinta conectada com a gente, mesmo nós não estando morando juntos mais, assim, sabe? Então, é desse lugar de amparar essa criança. Só que a criança, geralmente, é a que fica mais solta no momento da separação. É a que fica mais largada, mais esquecida, assim. E na época dos nossos... Na época dos nossos avós, pais, eles não estudavam sobre. Era mais intuitivo. Nasceu o filho, vamos criar. Ninguém parava pra ler um livro. Por que mudou? Nem tinha, né? Assim, vamos falar assim, por exemplo... Era difícil, né? Não, acho que eles nem escutavam falar sobre isso, né? Não tinha tanto acesso à informação. E os poucos que existiam era muito na base do adestramento também. Porque o bebê, quando chora, tem que deixar dormir sozinho no berço. Coisa que hoje a gente sabe que não tem embasamento nenhum. Não tem embasamento nenhum você deixar a criança chorando para dormir. Pelo contrário, isso gera estresse tóxico precoce, enfim. Então, assim, não tinha informação. Hoje, por exemplo, eu tenho 1.300.000 seguidores na internet. Ou seja, são 1.300.000 pessoas que têm acesso a conteúdo gratuito diariamente. E antigamente, onde é que a pessoa ia achar conteúdo assim específico, né? Então, assim, estamos numa fase, num momento de muito privilégio, nós pais que temos crianças e quem também não tem filhos ainda, porque vocês estão anos na nossa frente. Porque eu só fui descobrir, a gente pode fazer a diferença. Não, com certeza. Inclusive, quando jovens decidem não ter filhos por ter acesso à informação e percebem assim, eu acho que eu não tenho condições. Isso também é uma redução de danos, porque ter filhos só por ter não faz nenhum sentido. Exato. Então, tudo isso, ou ter filhos com mais maturidade, ou esperar ter mais estrutura. Então, toda essa discussão que tem hoje nos jovens de ter um amadurecimento, de pensar sobre isso é maravilhoso em termos da nossa sociedade. E também essa galera, enfim, que me acompanha, que também não tem filhos, né? E que também está se conscientizando e tem uma visão completamente diferente e respeitosa em relação às crianças. Então, enfim, nós estamos num momento onde é incomparável o acesso à informação. Até porque, aqui no Brasil, por exemplo, comparando, muito do que a gente tem aqui hoje vem do inglês. Como é que as pessoas iam acessar? Hoje em dia que muitos falam inglês, mas antigamente era menos, né? Então, nós temos esse privilégio hoje. Mas ainda tem muito... ainda está nas mãos de poucos. Ainda precisamos difundir mais para mais pessoas. Para mais pessoas, inclusive muitas pessoas que talvez não tenham... tanta facilidade a ter uma internet funcionando em casa. Então, assim, temos que achar várias maneiras de democratizar esse conhecimento o quanto mais possível. E você já presenciou alguma situação com alguma mãe, por exemplo, fazendo alguma coisa? Sim. E você interviu? Não. Então, assim, olha só. Já aconteceu de eu intervir. Só que eu preciso ter muito cuidado de como eu estou naquele momento. Porque se for para eu intervir para ser violenta com essa mãe... Não adianta. Tá entendendo? Não é para eu intervir, para eu constranger. Na verdade, assim, o constrangimento talvez ele aconteça. Mas eu não posso vir com falas violentas para cima dessa pessoa. Senão eu tô sendo violenta também. Então, qual é a minha diferença para ela? Nenhuma diferença. Então, eu preciso sempre vir de um lugar assim... Vamos supor, uma vez aconteceu de eu ver... no caso, era uma mãe. E ela estava falando com a filha. E a filha estava chorando. E aí eu cheguei assim... Ai, às vezes é difícil, né? E só de eu conectar com ela, isso já dá uma quebrada ali naquela violência que ela está praticando com a criança. Ela, menina, nossa, é muito difícil. Falei, nossa, pois é. Aí, a maneira como eu falo vai estar regulando essa pessoa. Então, aí, se eu falo com ela de maneira calma, eu já vou ajudando essa mãe a se acalmar também. Aí, eu falei assim, pois é, menina. Às vezes, a gente precisa dar uma respirada, né? Eles são só filhotes, né? Aí ela, eu sei.
tá bom. Se você precisar, talvez de um abraço, eu tô aqui. E aí, assim, mas assim, eu não quero ficar dando lição de moral. Eu só quero, tipo assim, de alguma forma, até acalmar esse adulto. Para ele estar mais calmo para a criança. Esse é o foco. Não é dar lição de moral, não é mostrar que eu conheço, que eu entendo. Não é desse. É realmente assim, como é que eu posso ajudar esse adulto a estar mais regulado? Porque, consequentemente, a criança vai estar mais protegida. Entendi. Entendeu? Já aconteceu uma vez, eu estava no avião, a mãe estava com o filho dela no colo e ele estava chorando no colo. Ele, não sei, talvez 1 aninho de idade, 1 ano e meio. E o avião é super cansativo com criança. E ela estava chorando muito. A mãe estava chorando com esse bebê no colo. E ela estava sentada do outro lado do corredor. E aí eu coloquei a mão no braço dela e falei assim, amor, você tá bem? Ela, não. Aí a pessoa sempre, né? Fala, olha, eu não sei se você precisa de ajuda, se você tá preocupada com o voo. E eu passando a mão, assim, sabe? Mas se você precisando de qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Inclusive, se você quiser ir no banheiro, deixar o bebê no meu colo um pouquinho. Eu sei que você não me conhece, mas eu sou mãe de 2, eu estudo sobre infância. Tipo assim, para dar um pouquinho de segurança. Porque eu sou uma desconhecida, ela não sabia quem eu era. Aí eu tô aqui. E não era nem que eu queria segurar o bebê, não era sobre isso. Era tipo assim, só para ela saber que tem alguém que se importa. É só essa mensagem que eu queria passar para ela. Porque só dela saber que tem alguém que se importou, isso pode ajudar ela a se regular. É desse lugar, assim, que a gente pode ajudar as pessoas. Assim, não de ensinar, de violentar, de brigar, mas de corregular. E se eu não consigo corregular, eu não posso intervir, porque daí eu vou estar sendo violenta. A não ser, claro, que a gente está vendo uma cena de violência no qual o pai está espancando a criança. Aí a gente intervém e tira a criança. Você já viu alguma cena assim? Não, nunca aconteceu. Eu já vi na internet, mas eu presencialmente não. E eu não sei nem assim, eu com certeza, eu me envolvo mesmo. Como você reagiria, você acha? Então, depende com quem depende com quem eu estiver. Se eu estiver sozinha com os meus filhos, aí eu começaria a chamar outros adultos, porque eu não posso deixar os meus filhos. Fala, gente, eu preciso de ajuda. Gente, eu sou dessas, eu chamo mesmo, assim, não tenho... Eu acho que, como eu tô muito envolvida, para mim não é uma questão de vergonha. Eu não vou ficar com vergonha dos outros olhando, por exemplo. Se eu estiver sozinha, aí eu mesma intervenho. E aí eu falo assim, eu não posso te devolver a criança enquanto você estiver machucando ela. É contra a lei, assim. Porque daí é uma questão mesmo de violência. Assim como se você vê um adulto batendo em outro adulto, você chamaria a polícia, essas coisas assim, entendeu? Você não pode deixar isso acontecer. Enfim, mas são situações que são sempre muito difíceis e muitas vezes a gente entra num lugar de congelamento. Tipo, não sei o que eu reajo, não sei o que eu falo, não falo nada. Eu vou em casa e fico pensando quantas coisas eu poderia ter feito naquela cena. E é super difícil mesmo. Não falo isso esperando que todos deem conta de reagir. Mas, assim, sempre de se avaliar. Se não for uma cena de violência explícita, assim, sabe? Quão violento eu serei com essa pessoa se eu intervir aqui também. E existe certo ou errado em educar crianças? Existe... É assim... Eu tenho que ter cuidado com essas respostas, porque depois o povo corta. É assim... Hoje... Com a ciência que nós temos um norte. Sim. Ok? Nós temos, sim, um norte daquilo que a gente poderia fazer. E aí, a gente vai levar em consideração a realidade de cada um. Do que essa pessoa dá conta de fazer, da realidade, enfim... sei lá, quantas horas essa pessoa trabalha por dia. Tudo isso envolve, né? E aí, dentro dessa realidade, a gente vai ajustar a educação positiva para que ela consiga reduzir danos nessa realidade. Mas falar que não existe certo e errado, eu já hoje não posso falar isso mais não. Porque existe sim um norte. Onde todo mundo deveria ir. Onde seria muito legal se a gente combinasse assim, vamos todo mundo por essa direção. Porque vai promover saúde para os nossos filhos. Sabe, é tipo assim, gente... é como se a gente ficasse discutindo assim... será que tem... É certo ou errado comer fast food todo dia? Não tem que discutir. A gente sabe que não faz bem. Não tem que ficar discutindo disso. Entendeu? Então, é mais ou menos esse lugar, assim, na educação positiva. Não tem que discutir. Como assim? Bater não faz bem? Não, gente, faz mal. Ponto, acabou. Você pode achar que não faz bem, que não faz mal, mas faz mal. Então, tem muita coisa que se discute que, assim... É desnecessário. A gente já sabe o norte para qual a gente tem que andar. O que a gente vai fazer é entender que nós somos, na maior parte, adultos feridos. A gente não vai dar conta de fazer
tudo que a gente poderia fazer. Mas o importante é continuar tentando. Pronto. E os nossos filhos. Porque vai ter crescerão... falha, né? Não, vai. Vai ter falhas, né? Porque é uma utopia a pessoa ser 100% perfeita ali na criação. E não precisa. Sabe por quê? Não precisa, Não precisa, porque se eu erro, eu peço desculpas. Sabe, seria como se a gente comparasse assim: existe uma amizade onde a pessoa nunca se desentende? Ou então, onde a pessoa nunca discorda um do outro? Não tem, é normal. E aí, a diferença é que na educação positiva, eu vou me conscientizar dos meus erros. Eu vou pedir desculpas pelos meus erros. E eu vou me comprometer em tentar ser melhor cada dia. Porque onde tem dano, tem que ter reparo. Então, assim, o errar não é um problema. O problema é quando eu insisto e acho que o certo é fazer aquilo que, na verdade, está machucando. Entendeu? E reflete nessa criança, no final das contas, essa educação sendo ela lado A, lado B, sabendo que a gente pode ir mais pro lado da educação positiva? Se influencia em todos os sentidos. Com certeza. Em todos os sentidos. Em termos emocionais, em termos físicos, nós sabemos hoje que a educação violenta e tradicional, ela deixa muitas sequelas em todos nós, assim. Isso em termos acadêmicos, não é nem uma discussão mais, assim, sabe? É muito claro, sim. Aí eu penso, por exemplo, um casal que tem uma relação amorosa saudável, se respeita, não tem xingamento, tipo, não fica falando palavrão um pro outro, não tem gritaria, não tem... É uma relação saudável. Daí vai querer, decide, resolve ter um filho. Como que, se você é uma pessoa que é saudável com o seu parceiro, com a sua parceira, como que você não vai ser saudável com o seu filho? Acaba acontecendo isso, né? Porque eu tava pensando isso, eu refleti longe aqui, do tipo, se você tá numa relação que é saudável, vai acabar transparecendo no seu filho. Agora, se você já tá numa relação que é uma gritaria, um xingamento, vai ter um filho nesse meio, ele bate lá, né, querendo já vai bater lá, de qualquer forma. Só refletir aqui. Não, em voz alta. Esses devaneios são tão importantes, porque a gente vai começando a perceber como isso faz sentido em outras áreas da nossa vida. Justamente, é importante fazer esses devaneios, assim. E quem está assistindo também, tipo, nossa, mas e será? E será? Porque a educação tradicional te coloca muito numa caixinha de inquestionabilidade. É assim, ponto, acabou. Educação não tem discussão, não existe discussão. Diálogo é mimimi. Não tem conversa, entendeu? Gente, e diálogo não é mimimi, né? Exatamente. Mas e como que quebra esse paradigma do diálogo não é um mimimi? Eita, diálogo não é um mimimi. A conversa resolve tantas coisas, né? Mas você pode responder. Pode responder melhor. Mas eu acho que não, mas isso aí é uma coisa que todos nós podemos desenvolver na resposta, porque a gente vive relacionamentos com todo mundo, né? E é quase que eu perguntar pra vocês, o que vocês gostam numa relação? Nossa, agora eu vou ter que pensar um pouco, mas pode continuar o raciocínio. Não, então, mas é desse lugar, do assim, amor, sabe? do afeto, do carinho, da conexão, da conversa. Você nunca vai escolher estar numa relação, assim... ruim. Assim, não conscientemente, pelo menos, né? Tipo, nossa, que gostoso que meu namorado me trata mal. A gente não vai ter esse discurso, assim. As pessoas caem nessa relação muito de um lugar de reencenação daquilo que elas já viveram na infância. Eu também. Pera, onde que a gente tava mesmo? Sobre relações saudáveis. Tem a ver do casal, das pessoas. Então, uma coisa que acontece, porém, é que... Uma coisa que eu tenho percebido, assim... Às vezes, a gente acha que está numa relação saudável... E aí, quando o filho vem, muita coisa vem à tona. E a gente começa a enxergar coisas que a gente não registrava antes, mas já existiam. Uma coisa que acontece muito, 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 que as pessoas mandam um relato direto para mim é... Depois que eu comecei a estudar educação positiva, eu começo a ver tantas violências minhas do meu marido que eu não via antes. Nossa, está abalando a nossa relação. Só que não é que mudaram, tipo... ficaram mais violentos agora. Sempre foram e agora está enxergando. Aumentou, às vezes, né? Não, eu acho que não sei se aumenta. Eu acho que a pessoa tá tipo, agora eu enxergo. Agora eu tô vendo o que tá acontendo. Sim, entendeu? É desse lugar, tipo... Depois que entende o que é educação positiva, consegue enxergar violências que antes não enxergava. Exatamente. Igual quando você perguntou sobre presentes de comportamento. Pela sua reação, eu percebi que você teve uma virada de chave. Então, toda vez que você perceber alguém fazendo isso, não que você vai corrigir a pessoa, mas você vai pensar assim... tipo assim, agora você enxerga a violência. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Assim, não via antes, agora eu vejo. E o que a gente vai fazer agora com isso? A gente vai precisar conversar como pais, e compartilhar esses aprendizados e vai ter que ter muita conversa juntos agora para reestruturar esse caminho. Porque... Como conversar com as crianças para elas terem ciência
de que ninguém pode abusar delas. Eu digo sobre abuso sexual. Tá. E elas comunicarem para os pais. Como que a gente pode informar isso para elas? Tá. A educação sexual começa desde que a criança é pequenininha. Então, se eu sou cheia de tabus e aí eu nunca falo sobre órgão sexual, órgão genital com os meus filhos, e eu sou cheia de... A criança não vai ter contato com esse universo e nunca vai saber diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Agora, se desde pequenininho o bebê nasce, eu peço licença para limpar, eu uso os nomes corretos, eu falo vulva, eu falo pênis, eu não deixo as pessoas... Por exemplo, tem muito uma coisa assim de trocar criança, bebê no meio de todo mundo fica olhando. Então, a criança cria uma referência muito distorcida sobre o corpo dela, como se não fosse dela. Né? Que os outros têm acesso. Sim, acesso de que, assim, não existe um limite muito certo. Se eu bato na criança, o que ela aprende? Que qualquer pessoa pode chegar e machucar o corpo dela. Então, assim, vem do tratamento que eu tenho para com essa criança. Então, eu me demonstro extremamente respeitoso com esse corpo. Eu transmito para essa criança que eu respeito muito o corpinho dela. E também conversando sobre isso. E a gente tem um medo enorme de falar sobre educação sexual, como se a criança fosse sair transando por aí, porque a gente explicou as coisas para ela. Gente, educação sexual é prevenção ao abuso. A gente sabe que hoje a maior arma contra abuso é a prevenção sexual. Então, por exemplo, tem um livro maravilhoso que eu amo e as crianças leem, já sabem de cor, Pipi e Fifo. É um livro que foi premiado 7 vezes já, da autora Carolina Arcari. E ele ensina os órgãos genitais, assim, as partes, elas chamam de partes íntimas, explica direitinho o que é o quê, qual que é o nome do quê, e ela explica o que é o toque do sim e o que é o toque do não. Então, por exemplo, ela mostra desenhos do que é o toque do sim. O toque do sim é o quê? Quando você recebe carinho de alguém que você gosta e você permite esse carinho. Quando você está dançando com alguém segurando a mão. Quando você atravessa a rua com segurança. Quando o médico está cuidando da tua saúde. O papai e a mamãe estão do seu lado. Então, isso é o toque do sim. Toque do não é quando a pessoa te dá abraço forçado, te põe no colo forçado. Agora não estou lembrando de todas as situações que ela coloca. E também quando um adulto coloca as mãos nas partes íntimas, é um não. E aí você tem que gritar, né? Só que o que acontece? Se eu não crio os meus filhos com respeito e elas não têm a certeza que podem contar comigo mesmo, elas não vão gritar. Tá entendendo? Elas não vão... essa que é a questão. Não adianta eu falar sobre educação sexual se eu também não cuido da maneira como eu crio os meus filhos. Porque senão eles não... Com quem que vai contar? Entendeu? Com quem que eu vou contar? Eu tô sozinha aqui, porque isso foi que eu aprendi. Que quando eu não tô bem, eu não tenho com quem contar. Então, assim, é muito, muito sério. Então, o maior fator protetivo para uma criança, em todos os sentidos, é a qualidade da relação dos pais dela com ela. Caramba. Aula. Sim. Ótima resposta. É isso. Como é o nome do livro mesmo? Pipo e Fifi. Pipo Ou pode ser Fifi e Pipo, não lembro a ordem dos personagens. São 2 monstrinhos, assim, da Carolina Arcari. Eu amo esse livro. Tem outro dela chamado Gogô, de onde vêm os bebês, que pode ser lido acima de 5 anos de idade. Ela também é professora da nossa escola, da Escola de Educação Positiva. E ela... Você tem uma escola? Isso que eu queria falar. Você tava pensando nisso agora, na escola. Eu vi que você postou. Tem uns congressos, isso, né? Conta mais. Então, o que acontece? Conforme eu fui criando conteúdo, eu tenho cursos também para pais, para famílias, professores, enfim. Depois você conta mais. Conto. E aí eu fui percebendo que... eu precisava... Eu comecei a pensar assim, tá... Que bom que tem várias pessoas fazendo meus cursos, mas a gente precisa potencializar isso mais. Eu preciso que pessoas se formem como educadores parentais, que é a minha profissão, para que eles também ajudem outras famílias, porque a gente alcança muito mais gente quando tem mais profissionais. E aí, comecei a ficar pensando sobre essa possibilidade. E eu tenho amigas que já tinham uma escola, que é a Escola de Educação Positiva. E elas eram 4 sócias. Aí eu mandei mensagem e falei assim... Eu não quero mesmo uma sócia na escola. Eu quero trazer força para a escola, eu quero divulgar, eu quero chamar mais pessoas, porque eu tenho um alcance muito bom, enfim. Vamos juntar forças e expandir a educação positiva para mais pessoas. E aí, a gente fechou esse compromisso juntas ano passado, exatamente. Vai fazer 1 ano que eu entrei na escola. E a gente tem cursos profissionalizantes, que são para formar educadores parentais, ou seja, pessoas que talvez não tenham
uma formação e querem fazer uma transição de carreira. Ou então, pessoas que já trabalham atendendo famílias, como pediatras, dentistas, terapeutas ocupacionais, advogados, juízes. Nós temos, inclusive, essas profissões todas na nossa escola já, que se especializam em educação positiva para dar um atendimento mais adequado às famílias. Nossa, e às crianças. É muito legal. Tem uma lista de profissionais já formados para a nossa escola, lá no nosso site. E sim, vai ter o congresso semana que vem, no caso, dia 2, 3 e 4 de novembro. E a gente vai ter vai ser uma experiência incrível. A gente vai ter palestrantes internacionais, nacionais também. As pautas são muito variadas, desde a criança interior, desde trauma até homofobia, racismo. Nós temos essa roda de conversa importantíssima, porque não adianta eu falar sobre racismo com meu filho, que não pode ser racista, mas eu também não tenho consciência do que significa racismo de verdade. Então, como eu já falei para vocês aqui no episódio, a mudança acontece no adulto primeiro. Eu preciso me conscientizar. Então, vai ser uma experiência maravilhosa e já logo em seguida a gente abre de novo as inscrições para a única turma do ano no congresso, para que mais profissionais queiram buscar essa profissão e queiram se tornar educadores parentais e apoiar famílias, porque claramente nós estamos precisando de mais pessoas para trabalharem com isso, porque ainda morrem 7 mil crianças por ano no Brasil por espancamento. E aí as pessoas falam assim, ai, mas espancamento, mas isso daí são casos extremos, mas todo espancamento começa com uma palmada, né? Vai evoluindo. Todo espancamento começa com uma palmada. E palmada já é contra a lei. Já está sancionado. Eu ia perguntar sobre isso. E as leis? Sim, tem não. lei? A lei tá linda, tá desenhada. Inclusive, fala que não pode envergonhar a criança, né? Não pode bater. Mas as pessoas ainda insistem. E outra coisa, além de praticarem a palmada, ainda é validado na sociedade. Então, por exemplo, se a gente na rua vê um homem batendo numa mulher, ninguém tem dúvida que é crime. Quando a gente vê um adulto batendo em criança, não vou meter, cada um educa como quer. É esse o discurso. Mas olha só, imagina um homem falando assim, não, a mulher é minha, eu bato nela se eu quiser. Exatamente essa expressão, sabe? É um absurdo. E com as crianças a gente ainda valida, entendeu? Na legalidade, está sancionado. Não pode. Mas socialmente ainda é muito aceito. Mas eu sou muito otimista. Preciso ser, porque senão a gente nem dá conta de fazer um trabalho como esse. Mas eu sou muito otimista de que as pessoas estão despertando. Só de vocês, meninas jovens, 23 anos, estarem chamando alguém para falar sobre esse assunto, que talvez agora não faz tão parte do universo de vocês, mas vocês chamaram. Isso, para mim, é um sinal de que a sociedade está começando a mudar a visão. Está começando a ter mais interesse a respeito disso. Hoje mesmo, vindo para cá, eu recebi uma capa de revista que estava escrito que sobre educação positiva. A primeira vez que educação positiva está numa capa de revista, gente. Isso, para a gente, é muito potente numa sociedade onde ainda assim se valida a palmada. Caramba, que importante. Então, enfim, a gente acredita que, aos pouquinhos, uma vidinha de cada vez, vai transformando o seu lar em um lar mais pacífico para as crianças, e assim a gente vai mudando a sociedade. Talvez não nessa geração, talvez nem na próxima, mas, sabe, acontecendo tá. E tem como denunciar? Sim, com certeza tem como denunciar. Eu não sei de cor agora qual que é o número, mas tem um número que é só para isso, que dá para fazer ligação. Mas o que impede as pessoas de ligarem muitas vezes é justamente aquela ideia do, não, o filho é de fulano, ele faz o que ele quer. Sabe? Inclusive desse lugar de, não se questiona os pais. Os pais sempre sabem o melhor para os filhos. E não é verdade. Eu não sabia o que era melhor para os meus filhos. Eu machucava os meus filhos. Eu já contei essa história várias vezes. Meu filho já fez xixi na roupa de medo de mim. Sim, ele já fez xixi na roupa de medo de mim. Olha o quão violenta eu era com ele. E eu não sabia o que era certo para os meus filhos. Você não percebia? Não, eu via, eu pensei, alguma coisa errada eu fiz. Mas eu não conseguia entender aonde estava a minha violência exatamente. O que aconteceu? Consegui. Como que foi? Foi assim, a Nina tinha nascido, ela estava com o quê? Uns 3 meses? Foi o Natal, depois do nascimento da Nina. E aí, é porque eu tenho que voltar um pouquinho antes para vocês entenderem o cenário. O que acontece? Eu casei e eu tive filhos muito de um lugar de muita carência. Tipo assim, agora eu vou ter a minha familhinha que vai me amar, vai me fazer feliz. Muito desse lugar. E então, assim, meus filhos, eu usava eles
E não era consciente, tá? Mas muito assim, tipo, ai, me ama, ai, me nutre, ai, me admira. Muito desse lugar, assim. Supre uma carência, assim. Super, totalmente, totalmente. E aí, nesse Natal, eu queria muito tirar uma foto perfeita em família. E meu filho tava mexendo nas bolas da árvore de Natal. Ele tava nem aí pra foto. Ele falou, lógico que ele não tá nem aí pra foto. Ele tá preocupado com o que é divertido. Quanto tempo ele tinha? 2 anos e 6 meses. 2 anos e meio. E aquilo foi me dando... Só que pegou num gatilho meu, óbvio. Né? Porque a gente não reage assim, de maneira explosiva por qualquer coisa. São gatilhos que estão gravados na gente. E aquilo foi me frustrando. Eu comecei a ficar muito irada com aquilo. Que ele não queria ficar parado para tirar foto que eu queria tirar. E aí eu arrastei ele pro quarto dele, fechei a porta e deixei ele chorando lá dentro. E na mesma hora eu falei assim... O que eu tô fazendo? Abri a porta... Deixou ele sozinho ali... Tipo, fica aqui. O cantinho do pensamento. Aí você abriu... Não, mas foi muito pior. Muito pior do que um cantinho do pensamento, gente. Sim, Eu deixei ele num quarto, sozinho. Abri a porta e ele tinha feito xixi na calça. Então, assim... Ficou com medo, né? Reagiu. Apavorado. O que faz uma pessoa fazer xixi na roupa de medo? Tipo, tô no escuro, sim. Só que sabe o que é o problema? Da mãe dele. A mãe dele. E... Enfim, assim, foi uma situação... Foi ali que comecei a perceber, assim, não tá certo isso. Não posso causar isso nos meus filhos. Não posso causar isso. E foi, enfim... essa é uma história que eu conto para todo mundo. Mas, assim, olha que absurdo o que eu fiz, né? Porque eu queria uma foto, eu destratei, violentei meu filho dessa maneira. E a gente faz isso com várias outras coisas, assim... Com coisas que são pequenas. E, na verdade, nunca é motivo de destratar nossos filhos. Nunca há motivo. Nunca. Ah, mas porque ele fez? Não, nunca. A dignidade dele nunca pode estar abaixo de nenhum motivo que você venha a ter na sua cabeça. Ah, porque ele quebrou tal coisa, mas a dignidade dele está acima. Nada material se compara à dignidade da criança, sabe? Um exemplo de outro caso que tem acontecido. Comigo? É. Vocês querem me destruir. Eu vou sair daqui chorando. Não consegui a prova d'água. Teve uma vez que eles estavam brincando. Mas a Nina era bebê, o Luca também pequeno ainda, assim. E aí ele estava brincando com era um brinquedinho de madeira. Eu acho que era assim... Tipo aqueles... tipo um patinho que andava e segurava numa madeirinha assim. Eles ficavam andando, assim. E aí, eu tinha falado para ele algumas vezes que ele não tinha que ter cuidado com o brinquedo para não machucar a irmã. Só que ele era uma criança de 2 anos e pouco. Ele não tem controle motor ainda. Eu estar pedindo isso para ele já demonstra a minha falta de conhecimento. Eu não podia pedir isso para ele. Eu tinha que achar um lugar seguro para ele brincar. Se ele quisesse muito brincar com esse, que brincasse no meio da sala, que não tinha nada para atrapalhar. A gente estava no quarto das crianças, tudo apertadinho. Alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Ele foi mexer, ele tipo girou e bateu na cabeça da irmã. E na hora eu fiquei tão pé da vida que eu quebrei o brinquedo da minha perna. Eu quebrei o brinquedo assim, pá, na minha perna, de raiva que eu senti daquela hora. E aí, tipo, eu gritei com ele: você não pode machucar sua irmã. Ele não estava machucando a irmã. Não era intencional. Só que como eu tenho... querer. Claro que foi. E mesmo que fosse. É uma criança que precisa de acolhimento e de um adulto maduro que entenda o que está por trás desse comportamento. Porque mesmo que ele estivesse batendo ela de propósito, ele estava comunicando alguma coisa. E meu papel é entender. Para depois apoiar, assim, para ele não continuar batendo. E aí eu quebrei o brinquedo dele e eu fiquei muito irada. Só que o meu gatilho eu não consigo ver cenas de violência, porque como eu vivi por algumas coisas assim, então são gatilhos. Tipo, por exemplo, eu não posso assistir luta de MMA. É um gatilho para mim. Eu começo a ter aceleramento assim, eu passo mal, eu não posso, porque ver soco me faz muito mal. E aí aquela cena me deu um gatilho por esse motivo. Né? E aí, hoje, obviamente, eu entendo que me pegou como se fosse um nervo exposto, literalmente, aí eu explodi. Mas um brinquedo nunca é mais importante do que a dignidade do meu filho. Mesmo que ele tivesse mesmo que ele tivesse machucado de propósito. Enfim, sabe? Como que um objeto pode ser mais importante? Por que eu me irritaria tanto por ter quebrado, por ter machucado, enfim, mas ele também já quebrou coisa, enfim. Nunca podemos colocar isso acima da dignidade da criança. E uma dica... Você ia falar mais coisas? De interromper? Não. E uma dica que você daria para os pais
Ou pras crianças, que você preferir? Eu acho que pros pais, né? Não, as crianças, elas… eu acho que… Uma só? Não, pode ser. Pode ser 5, quanto você quiser. Não, 10. assim, eu acho que assim, vamos imaginar que a pessoa está aqui ouvindo e nunca tinha ouvido falar sobre educação positiva antes. O que eu diria para essa pessoa é: continue ouvindo mais conteúdo sobre isso, continue acompanhando pessoas sobre isso, porque é uma desconstrução e nada vai ser óbvio. Tudo vai ser assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Precisamos de pessoas nos ensinando. Precisamos entender que nós crescemos numa sociedade adultocêntrica que olha para a necessidade do adulto, não da criança. Então, nada vai ser óbvio. A gente precisa de pessoas ensinando. Por isso que eu estou tentando fazer isso para os adultos, assim, porque realmente é uma desconstrução. E tem uma frase que me ancora, que também está no meu primeiro livro, e eu sempre agarro nela, principalmente quando eu vejo que eu estou me desregulando com as crianças. E que eu vou descontar nelas, assim, que eu vou ser grosseira, vou ser ríspida com elas. Porque hoje em dia, obviamente, não tem mais nenhuma violência como essas que eu relatei para vocês lá em casa. Não existem mais, mas existem as sutis, né? Então, assim, o ser grosseiro, o ser ríspida, essas coisas acontecem ainda. Peraí. A frase. Tá, desculpa. Imagina. É uma frase que, enfim, que me ancora muito. Isso. É tão boa que eu nem tava lembrando. Tô brincando, gente. Eu tô muito tempo falando aqui. É assim, no dia em que os teus filhos cometerem um erro ou fizerem uma má escolha, que nesse dia eles corram para você do que corram de você. E no dia que eles correrem para você, você verá o fruto da educação positiva, pacífica, que você plantou. Então, assim, é isso que eu sempre tento me lembrar, que os meus filhos não têm motivo de correr de mim, que eles queiram vir até mim quando eles passarem por coisas difíceis, e como é que eles vão correr para mim? Se eu for porto seguro para eles, né? Se eu os tratar com dignidade, se eu os tratar com amorosidade, se eu os tratar com respeito, aí eles vão querer confiar em mim. Eu corro pra minha mãe. Eu também. Só que eu nem sei se a minha educação foi tão positiva. A gente não vai abrir isso. Só que eu tô correndo pra ela, viu? Mas De fato. Mas sabe que Ai, eu acho que se uma coisa legal numa relação onde há mais abertura, assim, igual vocês demonstraram ter, é super legal, por exemplo, chegar em casa e falar assim: mãe, hoje eu vi umas coisas assim, assim, assado, você topa conversar comigo sobre isso? Olha que oportunidade maravilhosa. E não de um lugar, assim, as coisas que a mamãe e o papai fizeram errado, mas, assim, de um lugar, assim: mamãe, como é que foi com você? Como é que você cresceu? O que aconteceu contigo? Porque isso vai nos dar muita informação também. Do porquê que age de tal forma, Com entendeu? certeza, com certeza. E também de aprender com isso e de já perceber as nossas microviolências nas nossas relações, não precisa, sabe? Porque elas já acontecem sem ter filhos. Como é que eu trato alguém quando eu tô brava com essa pessoa? Como é que eu reajo? Como é que eu faço? Sabe? Essas coisas todas vão nos dando indícios das nossas microviolências e de que a gente precisa cuidar. Exatamente. Eu ia falar alguma coisa que Você esqueceu? Nossa. Na memória tá A memória do trio. Deve ser Muito bom. Não, eu acho que é água. Aquelas... Nossa, mas tá na ponta da língua. Diga. Eu tava pensando lá em casa, que eu tava conversando com a minha mãe sobre essa entrevista. Ah, lembrei. Lembrou? Lembrei. É que é o seguinte, tipo, uma vez, eu não sei o que eu li, mas teve uma virada de chave. E aí eu sempre penso assim, que eu nunca tenho que culpar meus pais por exemplo, eu não sou uma pessoa que culparia meus pais do jeito que eles me criaram. Porque eu falei que eu ia vir pra essa entrevista, comentei de você, eu falei sobre educação positiva. Ela falou: não vai falar de mim. Você não vai falar de mim, hein? Ela falou assim. Só que, tipo, em nenhum momento eu ia falar: nossa, mãe, agora estudando educação positiva. E, tipo, ficar rebelde com ela, talvez da forma que ela me criou e tal. Porque eu também tenho consciência que eles deram o melhor que eles podiam dar naquela época com o conhecimento que eles tinham. Então, Ou não conhecimento e talvez o que eles acreditaram que era o melhor. Os nossos pais, eles foram… Os meus, pelo menos, eles forneceram o que eles podiam de melhor. Tenho certeza que foi o que eles tinham de melhor. Então, nunca tem por que eu olhar pra eles e, tipo, ficar brava por algo, assim, sabe? Entendi. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E não tô querendo instigar ninguém a ficar bravo mesmo, não, tá? Chegar em casa, bater na mesa. Mas o que eu digo… Mas eu também não
romantizando, né? Sim. É porque no meu caso, né, com os meus pais, não teve nada tão... que me traumatizou, tipo assim, de forma muito brutal. Forte. Assim, algo que eu tenho uma memória... Meu, mas eu tenho umas memórias em escola. Tipo, a professora já me bater. Ai, gente, é complicadíssimo isso, né? E me surpreende, por exemplo, que tem estado nos Estados Unidos que ainda permite esse tipo de coisa nessa altura do campeonato, assim, sabe? No Brasil, eu sei que é contra a lei, mas ainda assim, de vez em quando, a gente vê relatos assim, né? Autorizado fora do Brasil, isso? Nos Estados Unidos, tem um estado nos Estados Unidos que permite ainda. Tem mesmo. De vez em quando a notícia aparece, assim. Olha só, o que a gente tem que ter cuidado é só uma coisa. Tá. A gente... Agora temos no cérebro maduro, a gente racionaliza tudo que aconteceu. A criança não racionalizava. Certo. Então, assim, não é que a gente vai apontar o dedo, porque sim, é trauma transgeracional. Mas a gente precisa olhar para a criança e ver como que ela se sentiu naquela situação. Entende? É essa a perspectiva. Não tô falando nem... Não tô direcionando para você só para o seu assunto. Eu tô ampliando para todo mundo pensar. Porque é normal a gente também colocar os pais nesse lugar, assim, de proteção. Porque o filho faz isso. Lembra que aquela frase que eu falei da Ivone Laborda, quando vivemos criticando, etc. A criança vai sempre achar que ela... Não, inclusive, muita gente fala assim, não, eu apanhei porque eu era muito arteiro, eu merecia. Eu falo, não, você não merece que ninguém merece uma agressão dessa, você só estava tentando comunicar, você não sabia ainda como falar de outra maneira. Mas o que a gente tem que fazer é entender, peraí, tá, aqui agora, adulta que eu sou, eu vou racionalizar, eu vou falar assim que não foi tão grave, mas peraí, como é que uma criança se sente quando mamãe, quando papai, quando o cuidador primário dá um gelo? E fala assim, não vou te dar um abraço porque você fez feiura. Ou então, como é que uma criança se sente quando o adulto fala assim, eu fico triste quando você faz isso? É muito pesado para a criança. A gente dá conta de ouvir, de racionalizar, mas a criança não dava conta, não. Era muito pesado para ela e ela se sentia culpada. Então, outra coisa que acontece também na educação positiva é que as pessoas começam a enxergar muito mais as violências que elas viveram na infância também. O que pode vir a acontecer com isso? De sim surgir muita raiva dos próprios pais. De ficar indignado. Mas essa indignação vem porque a gente está enterrando uma ilusão que a gente tinha da própria infância. De que foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. E na maioria das vezes não foi. Sabe? Porque nós somos adultos muito feridos. E a gente só é ferido porque a gente foi machucado. E não é porque eles queriam, obviamente. Mas a gente precisa olhar para essa realidade para poder cuidar dos nossos traumas. Porque se eu não enxergo a realidade real que eu vivi na infância, eu não posso cuidar dos meus traumas. E aí você repete o comportamento. Exatamente. Você entra num looping infinito. Exatamente. Aí por isso que eu tenho que ter esse cuidado, assim. E dá um medinho. Nossa, o que será que eu vou sentir? O que será que eu vou descobrir? Mas de eu me abrir para isso, porque enquanto eu não olho para o que eu realmente vivi lá atrás, não vou conseguir cuidar dos traumas, porque eu não enxergo eles. Nem sei que eles existem. Você tem que encarar, né? Porque eles estão lá. E não vai ter só coisa positiva, por isso que pode doer, não né? Vai ter um monte de coisa que é negativa. Mas também na minha vida tá uma balança boa, assim. Teve coisas boas. Tem coisas boas, mas é bom a gente refletir mesmo. Sim. Eu amei o papo. Ai, eu adorei. Nossa, foi tão muito profundo. Eu aprendi de verdade. Nossa, a gente levantou umas pautas super importantes. Sim, então tá bom, muito importantes. Muito obrigada. Eu fico feliz que vocês gostaram. Pela trazer pessoas assim. Sim. Não, foi demais. Eu aprendi muito. Vai ter pesadelo hoje à noite. Tipo assim, nossa, foi pesado. Foi importante, foi importante. Ai, que bom. E quais são suas redes? Vai estar aqui em algum lugar escrito. Vai estar aqui embaixo. É @Maia_Eigenmann. Copia e cola. E da minha escola, a Escola da Educação Positiva, também @ ou www, enfim, são essas duas redes que eu tenho. Seus cursos? Tem como fazer online? Não, é tudo online. Tudo online, exatamente. tá. É tudo hoje Moderno. em dia. Porque não tem o cara. Tem sim. Tô brincando. Não, o congresso, por exemplo, vai ser metade presencial, metade online. Meio a meio. Não, mas é porque hoje em dia o online facilita o acesso a essa informação a mais pessoas, né? Então, o nosso curso profissionalizante da escola, por exemplo, tudo é AD. E os meus também, que não são profissionalizantes, né? Mas são, assim, cursos livres, também são todos online. E eu tenho vários, tenho o Intensivão da Birra, que é o nome já... Nossa, o Intensivão da Birra! Mas é porque, assim, é intenso para os adultos, né? E aí eu explico. É um curso... É curto? Mais curtinho, ele é um mini curso, só focado em birras e realmente com essa intenção, assim, de apoiar os adultos a entenderem. Inclusive, eu falo de birra de todas as idades, inclusive dos adultos.
Tem a do Birrento. Tem a do claro Birrento. Tem, com certeza. E aí eu tenho um outro que chama Criando Relações Respeitosas, que é um pouco mais intenso, um pouco maior também. Que daí é realmente sobre essa relação, sobre essa construção. Então, a gente vai falar sobre várias coisas, inclusive a própria história dos adultos, que são meus alunos. E tenho agora, recentemente, o meu Clube do Livro. A gente chama de Clube Despertar, meus seguidores que escolheram esse nome. E é um clube, realmente, onde eu escolho as literaturas que mais me transformaram. E eu vou fazendo uma análise da minha perspectiva desse livro com os meus alunos. E é muito, cara, muito legal, assim. Eu sou muito fã dos meus trabalhos. Sabe? Eu sou muito satisfeita. Igual vocês são fã do podcast, tipo assim, vocês têm vontade de gravar, é gostoso. Eu tenho muito isso, assim, em relação aos meus cursos. Em relação à escola também. É muito legal ver as minhas alunas da escola fazendo palestras. Ver as minhas alunas da escola fazendo programa de televisão. Assim, a gente está alcançando a mídia. Está sendo muito legal, assim. Palestras em escola e atendimentos, enfim. Então, é um trabalho muito, muito gratificante. E são esses os trabalhos que eu tenho, além dos meus 2 livros. Acho que é só. É tudo isso, na verdade. É tudo isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito especial estar com você. E vamos também falar das nossas redes, pra você se inscrever no canal. A gente tem 2 canais. Esse e o de cortes. Pode ser mais e pode ser mais cortes. @pode ser mais no TikTok, no Insta. Siga a gente. Siga a gente, não esquece. Isso aí. O meu pessoal é @IsaPortioli. E o meu é Laura Portioli. E até a próxima. Até a próxima. Grande beijo. Tchau.